Olá, queridos irmãos, olá, queridos companheiros, queridos integrantes ou não do Centro Espírita Antônio de Pádua. Sejam todos bem-vindos. Vocês que estão sempre aqui assistindo às palestras online, às palestras virtuais, sejam bem-vindos. O meu nome é Murilo, eu sou integrante do Grupo Espírita Servidores de Jesus e é um prazer estar aqui novamente com vocês. Gratidão pelo convite que me foi feito. Essa casa que eu amo tanto, que é como se fosse realmente a minha segunda casa espírita. Eu tenho ela em meu coração. Sempre que eu entro lá, eu me sinto realmente abraçado por Antônio de Pádua. Gratidão imensa a todos. Hoje nós iremos trazer um estudo baseado nas obras evangélicas, espíritas. Esperamos que todo esse estudo possa servir como instrumento de transformação, de iluminação interior para cada um de nós, possa servir assim como um estalo, um início, ou mesmo se iluminar mais em cada um de nós, enxergar em cada um de nós o que nós temos ainda a melhorar. Gratidão imensa e, antes de começarmos, como de praxe, nós faremos a nossa leitura, posteriormente a nossa prece, e aí sim começaremos a palestra de hoje. Escolhi para hoje Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel pelo Chico, capítulo Perdão, Remédio Santo. E começa assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, está em Lucas 23, 34. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem a apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços, de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem a adequada medicação para que te restaure o equilíbrio. E, se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam. Perdoa a quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são particulares, tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Emmanuel. Muito lindo, não é? Então vamos agora fazer a nossa prece para darmos início. Vamos fechar os nossos olhos, tentar sintonizar o máximo com os nossos amigos espirituais, os nossos guias, o nosso querido e amado Mestre Jesus, para que nessa noite
nós possamos fixar em nossos corações somente o amor. E que a partir de hoje nós possamos levar esse mesmo amor sempre em nossos corações, em auxílio dos nossos irmãos ainda sofredores, ainda equivocados. Sim, mestre, somos ainda imperfeitos, mas já somos capazes de auxiliar a quem ainda precisa de nós. E por isso, peço que nos dê forças para auxiliar os irmãos que mais necessitam, assim como o Senhor e os amigos mais elevados nos auxiliam, nos amparam, nos dão as mãos quando nós precisamos. Gratidão imensa, mestre, que essa noite possa servir de transformação para nós, para a nossa evolução, para o nosso ser, que é eterno. Muita luz e muita paz a todos. Graças a Deus. Hoje nós iremos então falar, como eu já adiantei, sobre esse tema. São reflexões baseadas em um deserto. Em um deserto específico? Sim. É um deserto que é trazido em diversas passagens do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento, nós temos uma passagem muito conhecida, que está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, e é nessas passagens que a gente vai se basear o nosso estudo de hoje. E nós daremos início falando um pouquinho sobre o deserto propriamente dito. O que representa o deserto? Do que se trata esse deserto em nós? Esse deserto. Quando você olha para um deserto, ou mesmo vai a um deserto, o que você consegue observar nele? Nada, ou basicamente nada, não é? Essa é justamente a ideia. Se desvencilhar do mundo atual, mas não desvencilhar definitivamente. É se colocar num deserto para um propósito, que nós iremos falar sobre isso. E a passagem que eu mencionei dos evangelistas, o título é Tentação de Jesus. Vocês já devem ter ouvido falar dos 40 dias no deserto, não é? E é justamente isso que a gente vai falar hoje. Um pouquinho, por que Jesus, nessas passagens, se colocou, foi para o deserto, né? A gente sabe que nem todas as passagens, elas são reais, ou elas, e na grande maioria, são parábolas, não é? Mas o que representa o deserto em si, nessas passagens evangélicas de Jesus? Vamos entender um pouquinho o que está acontecendo antes de Jesus dizer aos apóstolos que ele tinha ido ao deserto. Pouco antes, Jesus havia se batizado por João Batista, não é? Ele foi ao deserto, aconteceu alguma coisa lá, que vamos falar, e só depois disso, Jesus se modificou, ou se transformou, ou melhor, Jesus, como conhecemos hoje, foi após o deserto. Não é? Os milagres, todas as passagens, a maioria das passagens evangélicas, né, as frases famosas de Jesus, todas aconteceram posteriormente ao deserto. Então, o que aconteceu? O que
tão importante aconteceu no deserto para fazer com que Jesus seja quem conhecemos ele hoje, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E aí Jesus foi no deserto com alguns propósitos. Se isolar. Não é? A gente viu ali que no deserto a gente não tem quase nada em volta, além de dunas, areia, vento e sol. Não é? Mal ou bem algum oásisinho. Então ele foi lá para se isolar do mundo para o quê? Para olhar para dentro de si. Se isolando, a gente consegue se concentrar, olhar para dentro de nós e enxergar a nós mesmos. Jesus foi lá para se tentar. As passagens evangélicas está escrito tentação de Jesus. Essa palavra tentação, a origem dela é nissa, lá do hebraico, que ela não quer dizer muito bem tentação. Ela quer dizer provação. Então, lá se isolando, olhando para dentro de si, a gente consegue se olhar e se provar e se testar ou tentar. E é por isso que Jesus se colocou em um deserto para se tentar ou se provar. E se tentando, né, como a gente já falou aí, é se provar. E quando trata, ou quando vemos essa passagem da tentação de Jesus, é óbvio, a gente vai ler aqui juntos, que tem a figura de Satanás, a figura do diabo. A gente está acostumado a ver essas figuras como seres demoníacos, né? Como seres destinados ao mal. E não é assim. A origem da palavra Satanás, ela vem de Satã, que do lado hebraico, que significa adversário, opositor, aquele que se opõe a uma ideia. E não é um ser propriamente dito. Tá? Enquanto o diabo vem de diablo, lá do grego, que é aquele que semeia a discórdia. Então, em ambos os casos, não é um ser propriamente dito destinado eternamente ao mal, mas sim ideias contrárias, opositores, aquele que se coloca em contradição ou oposição ao próprio bem, tá? Então, a gente vai ver a figura do diabo aí, Jesus traz ele foi tentado pelo diabo, ele foi colocado à prova, né, com as tentações mundanas, né, as paixões humanas, e ele foi colocado à prova por essas figuras, né, que não são seres, tá? Mas são provações, são tentações. E terceiro, jejuar, né? Lá Jesus, indo ao deserto, ele ficou 40 dias em jejum. O que quer dizer, o que traz essa questão do jejum? O que de correlação tem a ver com o jejum? O jejum é se purificar, não é? É se melhorar. Essa é a ideia de quem faz o jejum religioso, não é? É a purificação. E é isso que Jesus traz aí também nessa ideia de ir para o deserto, para se isolar, para se provar ou tentar e jejuar, né? Se purificar. Sobre a tentação, né? Eu gosto sempre de uma frase do Chico, que o Chico falava que a tentação é como se fosse um cachorro feroz. Cachorro feroz que está correndo atrás sempre da gente, mas a gente está doido que ele nos pegue. Por que isso acontece? Porque a gente gosta ainda. A gente gosta das nossas tentações, das nossas paixões humanas, e a gente não quer se desvencilhar dela. Não é? A gente gosta, a gente sente prazer. Não é? Nas nossas coisas ruins que a gente às vezes reconhecemos sim que são coisas ruins, mas que a gente gosta, a gente sente prazer.
E aí é por isso que o Chico fala, é como um cão feroz está correndo atrás da gente, mas a gente está doido que ele não nos pegue, não é? E é isso que ele vai falar aí. E sobre Satanás, sobre diabo, só para representar que, só para fortalecer que não é uma figura demoníaca, em diversas passagens, tem uma inclusive que Jesus chama Pedro, o seu apóstolo, de Satanás. Quando em um determinado momento, Pedro estava sendo contra ele. Não, sai daqui, Satanás. Não é? Então, não é sai daqui chamando o Pedro de um ser Satanás. Não, tire essa ideia, Satanás. Essa ideia ruim, Satanás. Não é? Então, só para exemplificar isso, tá bom? Sobre o isolamento, né? Ele foi lá para se isolar. O que o isolamento vai nos trazer? Qual o benefício do isolamento? A gente está falando de um deserto e, como eu já falei, essa ideia de se isolar num deserto, ela não está só no Novo Testamento com Jesus, mas também está lá no Antigo Testamento. Então, o próprio Moisés, Elias, Davi, o Paulo de Tarso também se colocou no deserto, se isolar. Mas para quê? A gente já falou lá, se olhar, né, olhar para dentro de si. Mas é um processo de conexão, né? De se conectar consigo e com o mais alto, deixando de lado tudo ao nosso redor, porque não há muito ao nosso redor, né? Estamos num deserto, e refletir. Refletir o que eu estou fazendo, como eu sou, qual é o meu comportamento, como eu tenho agido. É olhar para dentro de si, meditar. Muito importante olhar para dentro de si, como aí está escrito, não é? Olhar para dentro de si, olhar para um eu interior. Olhar para dentro, porque no nosso cotidiano, na nossa vida, a gente não tem muito hábito de olhar para dentro de si. O mundo é muito exterior, é muito materialista. E a gente não tem esse hábito de meditar, de refletir, de olhar para dentro de si e ver, se enxergar, ver o quanto os males, os meus comportamentos têm me afetado, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. E por isso a importância de olhar para dentro de si, se isolar, se colocar em um deserto. Eu não sei em que época você está assistindo esse vídeo, se é no momento que ele está sendo postado, ou se é posteriormente, porque ele fica aqui de forma gravada, mas no momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós ainda estamos numa pandemia. Uma pandemia de um vírus. Nós tivemos uma quarentena recentemente, mas ainda estamos numa pandemia. E temos uma relação dos 40 dias do deserto com quarentena. Apesar de quarentena não vir de 40, mas ambos têm uma mesma base. E temos mais uma outra palavra que é muito conhecida pelos nossos irmãos católicos, que é quaresma. Quaresma, 40, quarentena. Todos esses trazem consigo uma reflexão, um momento de isolamento, de olhar para dentro de si. Pensem nisso. Então, o que é essa quarentena que tivemos, essa pandemia que estamos tendo, quer nos dizer, ou quer nos trazer? É à toa? Com certeza não, meus irmãos. Tenha certeza absoluta disso. É o momento de olharmos para dentro de nós. A quarentena, a quaresma, é momento de olhar para dentro de si. O que precisamos nos melhorar, nos aperfeiçoar. Né? E agora sim a gente vai
para as tentações de Jesus. São 3 tentações, não é? Que ele foi provado, que ele olhou para dentro de si, viu lá o que tinha dentro dele. Isso aqui traz a passagem do deserto, e Jesus foi tentado, e eu vou ler essas 3 tentações para vocês. A primeira tentação vai dizer assim: aproximou-se o tentador e lhe disse: se és filho de Deus, diz para estas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse: está escrito, não somente do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus, como sempre, em suas parábolas, traz sempre elementos do cotidiano, não é? O deserto, o pão, o sal, e todos os elementos do dia a dia. E o pão ele vem em outras passagens evangélicas também, lá em João, né, que fala, eu sou o pão da vida, não é? E aí esse pão já tem um outro contexto do que a gente está falando aqui, porque são parábolas, não é? É que nem só de pão viverá o homem, vai dizer nessa tentação, Jesus dizendo a Satanás, né? A tentação, nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só da vida material viverá o homem. Nós estamos vivendo um momento da humanidade muito materialista. E olha que importância a gente ler essa passagem, que nem só de pão viverá o homem, também no mundo espiritual, da vida interior, da vida espiritual, que é muito importante. E a vida material, ela nos auxilia, nos impulsiona para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E daí, nem só de pão viverá o homem, a frasezinha, tá? E aí chegamos à segunda tentação. Vai dizer assim: então, o diabo o levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo, lugar mais alto do templo, né? E lhe disse: se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster, para que não tropeces em nenhuma pedra. Então Jesus lhe disse, novamente está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o que ele quer dizer nessa palavra? Tudo tem um seu tempo. Tudo tem um seu momento. E a gente quer fazer o quê? A gente quer colocar à frente as coisas do mundo, não é? Colher sem plantar. E a importância de colher para que seja plantado é uma sequência da outra. Como é que eu vou querer colher um fruto se eu não plantei, se eu não semeei? Não é? E quando a gente tenta colher sem plantar e não consegue, obviamente, o que acontece? A gente se frustra, a gente se deprime, fica triste. Por quê? Porque nós não plantamos, né? Nós não semeamos. E a gente se frustra por causa disso. Isso é a natureza humana. Se frustrar por algo que não conseguimos, mas que não é mérito, porque não houve a plantação, não houve a semeadura. E aí eu trouxe uma frasezinha lá do Hamed, que vai dizer assim: na vida não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um. Portanto, compreendamos que a nós somente compete semear,
sem esquecer, porém, que o crescimento e a fartura na colheita dependem da chuva, da determinação humana e do solo generoso, da psique e do ser, onde houve a semeadura. Então, depende de um esforço. Como é que a gente quer se melhorar se a gente não buscou se melhorar? Não é? É muito importante a gente pensar nessa sequência. Plantar para colher, semear para colher. Muito, mas muito importante. Essa frasezinha está lá no livro Renovando Atitudes, capítulo Tempo Certo. Tá bom? E a terceira tentação, são 3 tentações, vai dizer assim, novamente, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse, tudo isso te darei, se prostrado, ou seja, se caído aos meus pés, e me adorares. Então Jesus disse, vai-te, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele prestarás o culto. Então, aqui, Jesus é levado a um monte, esse monte da foto aí que vocês estão vendo, né? O monte que levou o nome o monte da tentação, não é? Esse monte que é o lugar mais alto do deserto. Você vê que hoje em dia, por causa da tecnologia de Israel, não é nem mais um deserto, né? Essa tecnologia de irrigação que Israel é muito bom nisso, não é? Mas antes era um deserto, e temos esse monte da tentação. É importante dizer que nesse monte dava para ver lugares muito distantes. Dava para ver o Rio Jordão, dava para ver o Mar Morto, de tão longe, de tão alto, e dava para ver do alto desse monte, o monte da tentação. E aí, o dito diabo quis mostrar ou representar. Tá vendo isso que tudo que você vê aqui? Tá vendo? Isso representa o mundo. Isso é o mundo. Isso tudo pode ser seu. Só basta me adorar. Adorar o mal, não é? A discórdia. E aí Jesus vem e fala justamente o contrário, né? Adorarás o seu Deus, né? Então, está escrito isso. Então, aí a gente está trazendo o poder vindo, né? É a tentação do próprio poder. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, já não quero adiantar, tá? A gente vai fazer agora um resumo do que relata essas 3 tentações, então. Então, Jesus, o que ele quis dizer com essas 3 tentações? A primeira tentação, não é, que a gente viu, é aquela do pão, lembra? É a do pão, que vai trazer o materialismo, né? Que nem só de pão viverá o homem. Então, o materialismo, o consumismo do homem, né? A gente focar também no mundo espiritual. O mundo material como sendo um instrumento para a nossa evolução espiritual. A segunda tentação, o inconformismo, né? Fazer o que a gente quer, na nossa hora, na nossa vontade, e não diferente, né? Não, cada coisa tem o seu tempo, o seu momento para ser, e a gente quer ultrapassar, né? Pular degraus, e não é assim. Isso nos frustra, como a gente falou. E a terceira e última é a tentação do poder, não é? E o poder, ela está por trás. Se a gente for observar guerras, roubo, assalto, vingança, tudo que de ruim a gente pode enxergar nesse mundo, por trás tem um poder. Seja o poder do dinheiro, seja o poder pelo poder, né, de sentir superior, mas o poder está por tudo. No mundo materialista, no mundo imperfeito a qual vivemos, o poder ainda é visto como
o Deus. A gente sabe que não é assim, não é? O poder não é Deus. O Deus é muito superior a isso, muito do que esse poder puramente material. Até porque o poder que nós conhecemos, que é um poder que é ligado à dor, que é ligado a você mandar no outro, né, subjugar o outro, Deus em si é justamente o contrário disso. É totalmente o contrário. O poder de Deus é totalmente oposto a isso. E esse é o verdadeiro poder. Não é o poder que a gente conhece aqui. Tá bom? Então, o que devemos aprender com Jesus lá no deserto? Ou melhor, o que devemos aprender com Jesus para uma quarentena, para um isolamento? Trouxe 3 frasezinhas de 3 livros que vamos falar um pouquinho sobre isso, que vamos nos exemplificar um pouquinho, nos trazer o que Jesus nos trouxe como exemplo. Ele que é um verdadeiro exemplo para nós nesse momento que estamos vivendo agora também. Como sempre, né? Então, no grupo doméstico, os laços de elevação e alegria que já conseguimos tecer por intermédio do amor louvavelmente vivido, mas também as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta os clichês inquietantes que nós mesmos plasmados na memória do destino e que necessitamos desfazer. E Emmanuel continua, porque está no livro Pensamento e Vida. À custa de trabalho e sacrifício, paciência e humildade, recursos novos, como que faremos a nova produção de reflexos espirituais suscetíveis de anular os efeitos da nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. Né? Então aí Emmanuel está trazendo nessa passagem, né, as relações, elas são extremamente importantes, muito importantes. E no isolamento, seja um isolamento interno, seja um isolamento familiar, numa quarentena isso acontece, nós somos obrigados a conviver mais ao lado das pessoas que moramos, que convivemos, e muitas vezes conflitos são gerados, são agravados. E olha a importância da gente fortalecer esses laços. Será que o momento de uma quarentena, de um isolamento, não é propício, não é importante para a gente saber lidar com aquele ao qual convivemos e não sabemos lidar, e muitas vezes a gente prefere sair, se abster do convívio para não gerar conflito? Mas é importante, se nós estamos hoje juntos, convivendo juntos, é porque temos algo a trocar, não é? A um levar para o outro e a um ajudar o outro. Olha a importância desse isolamento, desse convívio com as pessoas a qual moramos. Isso é muito, mas muito importante. E a outra, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer assim: o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores.
as existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que praticou lá no passado. Ensina também que os sofrimentos são as crises saudáveis, que conduzem à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. Olha o que está aqui à nossa frente. Sim, você há de concordar comigo, querido irmão, querida irmã, que é muitas vezes na crise que a gente dá um salto maior na nossa evolução. É ruim? Obviamente é ruim. É triste? Com certeza. É doloroso? Não tenha dúvida disso. Mas depois que passa a crise, seja ela qual for, a gente se torna mais forte. A gente aprende com a dor. A gente ainda está num estágio evolutivo, ao qual a gente, infelizmente, ainda aprende mais pela dor do que pelo amor. Isso irá mudar, mas no momento ainda é assim. A gente evolui mais rapidamente pela dor do que pelo próprio amor. E é por isso que, diante das crises, a gente se torna mais fortes, mais resilientes, mais evoluídos, moralmente, intelectualmente. E essas dores são transformadoras. E é por isso que o querido e amado Francisco de Assis vai chamar a dor de irmã, irmandor. Porque ela é importantíssima para nós, para a nossa mudança, para a nossa evolução. E agora a terceira, que está lá no livro Renovação, também do Hamed, né? Nada vem do nada. Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou mesmo como acontecimentos ilógicos e inimagináveis. Na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. Olha que coisa interessante, não é? Isso é muito semelhante com o que o psiquiatra, né, da psicologia analítica Jung, falava da sincronicidade. É muito parecido, não é? Então, nada vem do nada. Tudo há um propósito para ser. O que nós estamos vivendo, primeiro nós atraímos, como está escrito aí. É uma necessidade de renovação interior. Ah, meus irmãos, nós estamos numa pandemia ainda. Sim, é verdade, mas independente da época que você esteja vendo esse vídeo, não sei se não exista mais a pandemia, mas vai existir um outro acontecimento ruim, não importa qual seja, é uma necessidade para a nossa transformação, não importa qual seja, porque nada vem do nada, nada é por acaso, tudo tem um propósito de ser, não é um ser vingativo, um Deus vingativo que vem e fala, eu vou colocar o mal aqui para ele aprender. Não, nós atraímos, e é necessário para a nossa própria transformação. E o Hamed ainda vai continuar, tá? Ele vai falar assim, ó, tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nos acontece tem um objetivo profundo, a renovação da alma, e como propósito, o bem comum. Então, tudo o que nos acontece tem esse propósito de renovação da alma e também do coletivo, do bem comum, o bem de todos. A evolução, ela tende ao equilíbrio, que é o próprio bem, não é? Então, o bem de todos. Nós podemos ver hoje em dia seres muito abastados, muito ricos, que não passam nada de ruim em suas vidas, e outros totalmente paupérrimos, que vivem, que sofrem, que passam fome.
E não é este o futuro, meus irmãos. Não é esse o futuro de Deus, da nossa evolução. Só dei um exemplo, mas poderia estar dando muitos outros, não é? E é muito importante a gente se renovar, se modificar, olhar para dentro de si, se testar, se provar, olhar para dentro de si e ver o que é dentro de mim que eu preciso me melhorar, me modificar, né? Se isolar. Olha o deserto aí. Se isolar. Se isolar para quê? Para se afastar de tudo exterior, porque o exterior nos afeta, né? Deixar de lado um pouco as questões materiais, se fechar nas questões um pouco espirituais também. Olhar para dentro de si, se enxergar, olhar o que eu tenho a melhorar, se provar, não é? E, consequentemente, se purificar, né? Se jejuar, se deixar de lado as coisas ruins, né? Se jejuar das condutas ou dos pensamentos impuros, das vulgaridades, das mazelas, dos pensamentos, né? Das nossas próprias ações que fazem mal a nós mesmos, mas também ao nosso próximo, não é? O que eu já posso servir de instrumento para transformação, na ajuda do meu irmão e eu não faço? Ou o que eu faço que eu atrapalho? Nós lemos lá no início sobre o perdão. Será que eu estou perdoando o suficiente? Será que eu não estou causando mal ao próximo? Não é? São ações e pensamentos, reflexões de um deserto que a gente precisa fazer, né? Ah, Murilo, e em que momento eu vou conseguir fazer essa reflexão? Eu vou precisar ir para um deserto? Nem sei se tem deserto aqui para a gente ir, não é? Se tiver, deve ser muito longe. Não é esse deserto físico, é um deserto interior. Lembra que a gente falou, quando a gente falou sobre isolamento, a gente falou de meditação, de olhar para dentro de si. E é isso, a meditação serve como esse deserto. A meditação faz com que a gente se isole momentaneamente do mundo exterior, se olhe para dentro, reflita, enxergue dentro de si tudo o que precisa ser modificado dentro de nós. Esse deserto interior, esse deserto que todos temos dentro de nós. Olha Moisés, olha Paulo de Tarso, olha o próprio Jesus, né? Como exemplo, que se utilizaram do deserto para a sua transformação, para a sua melhoria, para ser o ser que nós conhecemos hoje, tá? Então, nessa passagem, meus queridos irmãos, Jesus vai nos trazer exemplarmente que nós precisamos urgentemente nos desvencilhar, nos libertar do mundo puramente material e nos conectar com o mundo espiritual. Independente de que religião você siga, é deixar de lado o mundo puramente material. Muitos nem pensam no mundo que não seja isso que a gente vê ao nosso exterior, não é? E esse deserto, ou essa quarentena, né, ela nos convida a essa transformação, a essa melhoria interna. Como nada é por acaso, essa pandemia, essa quarentena,
Ela veio para um propósito que nós atraímos, mas que é necessária para a nossa transformação. É necessária. E aí, quando que nós iremos nos transformar, nos melhorar, né? Isso vai depender de cada um. Eu vou, a partir daqui, eu vou encerrar aqui a palestra, cada um vai para sua cama, faz a sua meditação, né? Ou em qualquer lugar, e aí já se transformou? Não é bem assim, não é? Uns precisam trabalhar mais, outros menos. Cada um tem uma disponibilidade para se melhorar. Porque quando a gente mexe com as coisas ruins que temos dentro da gente, a gente vai catucar na ferida. Assim. E vai doer. Será que eu estou preparado para isso? É necessário, com certeza. Se não for dessa maneira, vai ser de outra. Não tenham dúvida disso. Mas a quanta dor eu estou disponível a absorver ou sentir? Não é? Isso vai depender de cada um. Mas a evolução é inevitável. Ela vai vir de uma forma ou de outra. Para que a gente não precise passar por uma nova pandemia, ou uma nova crise, ou uma nova dor, seja ela qual for, né? E aí, no momento que essa palestra está sendo gravada, nós ainda temos um vírus que está matando muita gente circulando. E aí eu pergunto a todos vocês, qual é o verdadeiro vírus a ser combatido? É esse vírusinho invisível que está aqui, voando aqui? Com certeza, esse também. Mas qual é a causa real? Qual é o vírus que causou esse vírus? Não é? Tá aqui dentro de cada um de nós e precisa ser combatido. Se hoje muitos já se infectaram por esse vírus físico, a imensa maioria já está infectada por esse vírus invisível, imaterial. E por isso fez-se necessário chegar até nós esse vírus material, físico. Isso é muito importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, tá bom? E é urgente, meus irmãos, essa necessidade de fortalecer a nossa fé, de nos conectar, olhar para dentro de nós, de meditar, tá bom? E aí, com a licença poética que Francisco de Assis queira me dar, ele que chamava de dor de irmã, eu, com a licença poética, chamei de irmã quarentena. Porque se conseguirmos entendê-la, o propósito por qual ela veio, e conseguirmos absorver e nos transformar, ela vai ser de um grande impulso para nós. Mas cabe a cada um de nós. Cada um de nós. E o deserto que impulsionou Jesus na sua missão também pode ser a sua, né? E poderá ser a nossa também. Não é porque Jesus fez. Mas Jesus é Jesus. Mas nós também podemos. Nós também temos esse poder. Ele mesmo falou que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Tá bom, meus irmãos? Pensemos nisso. Qual é o verdadeiro vírus a ser combatido? O vírus físico e o invisível. O imaterial também. Para que outros vírus físicos se façam desnecessários. Porque nada é por acaso. Nada é à toa. Tudo tem um propósito. Gratidão imensa a todos vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, por tudo, do fundo do meu coração. Gratidão imensa. Espero ter ajudado, espero não ter ferido a ninguém, né? Mas eu entendo que essas palavras, mesmo que sejam baseadas no Evangelho,
na própria doutrina espírita, elas são necessárias. São necessárias. Para todos nós, não é só você do outro lado não, a mim também. Tá bom, meus irmãos queridos? Gratidão imensa. E assim, vou fazer a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, convidamos a todos a refletir tudo o que foi dito hoje, nesta exposição, pedindo a vocês, queridos amigos, que nos auxiliem a fixar esses ensinamentos em nossos corações, em nosso ser espiritual. Possamos levar para a nossa conduta, para a nossa vida, tudo o que aprendemos hoje, para nosso próprio bem, o bem da humanidade, o bem de cada um de nós. Que a cada momento mais propício ao qual deslizarmos, que possamos refletir, aparecer em nossas mentes o que nós aprendemos hoje. Que o Mestre Jesus seja sempre o nosso guia da nossa vida, a iluminação do nosso caminho. Seja sempre esse amor puro que nos ilumina, que nos abençoa, que está sempre ao nosso lado. Gratidão sempre, sempre por tudo, Mestre. Sempre. Esteja sempre conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Gratidão, queridos irmãos, por tudo, do fundo do meu coração. Se você gostou da exposição de hoje e quiser auxiliar o YouTube do Centro Espírita Antônio de Pádua, quiser deixar o seu joinha, o seu like, porque isso não é vaidade, porque se você gostou, se não gostou pode botar, que não gostou, não tem problema nenhum, a gente vai aqui tentar melhorar da próxima vez, mas se você gostou, quiser deixar o joinha, por quê? Porque há um algoritmo do próprio YouTube que quanto tem mais joinha, mais like, mais ele recomenda às outras pessoas. E se você quiser que esse vídeo seja recomendado às outras pessoas, só deixar o joinha. Tá bom, meus queridos irmãos e irmãs, integrantes do Grupo Espírita Servidores de Jesus e Antônio de Pádua, gratidão a todos os irmãos, do fundo do meu coração. Muito obrigado. Muita luz e muita paz a todos.